Boa tarde a todos e a todas. Vamos falar, então, das ações de família. Gostaria de dizer, vou cuidar do meu tempo aqui, gostaria de dizer que o CPC de 2015, quando resolveu regular entre as ações especiais as ações que tratam de direito de família, realmente atendeu ao reclamo de muitas das pessoas que atuavam nessa área. Então, estou muito felizes as pessoas que atuam nessa área por ter agora um cuidado do legislador de realmente perceber que as ações de família merecem um tratamento diferenciado, porque os conflitos de família são diferenciados. A gente sabe que todo mundo que litiga e que está envolvido num litígio que envolve direito de família está normalmente fragilizado, está normalmente com os ânimos assim um pouco mais exaltados, ou às vezes com as pessoas podem estar abaladas emocionalmente. Então, o legislador felizmente atendeu a esses reclamos e resolveu dar uma atenção especial para que esses conflitos sejam adequadamente tratados. É claro que a gente não tem tempo aqui para se alongar muito, mas uma tutela jurisdicional adequada é realmente o que todos nós precisamos, e aqui nós temos uma preocupação do legislador com a adequação da tutela jurisdicional quando se fala de conflitos de família. O que eu vou dizer aqui agora, algumas poucas palavras para vocês, o que o tempo permitir, diz respeito às regras dos artigos 693 e 699, que regulam os procedimentos contenciosos de família. Porque os procedimentos que são de jurisdição voluntária, de direito de família, estão regulados lá nos artigos um pouquinho mais à frente, nos artigos 731 a 734. Então, lá é que vão ser tratadas as ações de divórcio consensual, dissolução de união estável consensual, separação consensual, essa questão da separação aí é um problema, enfim, a gente já vai falar, né? E também a alteração consensual do regime de bens do casamento. Então, essas ações que não têm litígio e que são, então, procedimentos consensuais, estão regulados lá nesses dispositivos 731 a 734. O que eu vou tratar aqui hoje é justamente, como eu disse, dos processos contenciosos de família. Então, no 693, aqui o novo CPC, é novo ainda, né, um ano e pouco só, trata dos procedimentos aplicáveis, e aqui enumera, faz um rol que é exemplificativo, isso já está tranquilo, que é exemplificativo, né, nos processos contenciosos, então, de divórcio, separação, reconhecimento, extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Bom, a questão da separação aqui é um dos pontos em que eu gostaria de fazer algumas considerações. Por quê? Até num comentário que eu escrevi logo quando entrou em vigor o CPC de 2015, eu disse e imaginei que deveria ser assim, que essa menção ao termo separação deveria ser tido como não escrito, deveria ser uma disposição que, com o tempo, passaria a ser letra morta, justamente porque a Emenda Constitucional 66 de 2010 modificou o dispositivo constitucional para dizer que o casamento se dissolve pelo divórcio, ponto. Então, não seria mais necessário, aliás, não é desde 2010, portanto, mais necessária a prévia separação, de fato, pelo prazo de 2 anos, ou a prévia separação judicial, para depois que fosse convertida a separação em divórcio. Nada disso mais era necessário, e simplesmente o casamento se dissolve pelo divórcio. Mas acontece que algumas pessoas começaram a sustentar que essa alteração da Emenda 66 de 2010 era somente para dizer que a prévia separação judicial não era mais necessária para o divórcio, mas não que não existisse mais esse instituto. E, ao contrário, eu fico com aqueles que sempre defenderam que o que a Emenda 66 de 2010 quis mesmo foi extinguir o Instituto da Separação Judicial, numa ideia ou numa atitude de se desburocratizar o divórcio. Mas não é assim que parece que tem prevalecido, né? Não é esse o entendimento que tem prevalecido,
porque o legislador, em 2015, fez menção à separação. E aí, é lógico, muitos vão dizer, é pressão, né, de algumas bancadas para dizer as pessoas têm o direito de querer manter o vínculo do casamento, porque, na verdade, o vínculo matrimonial mesmo, ele se dissolve com o divórcio. O que a separação judicial faz? Ela extingue a sociedade conjugal, não o vínculo matrimonial. Então, as pessoas separadas não podem casar de novo, né? Então, nessa tentativa de se manter o vínculo matrimonial, alguns defendem que deve continuar a existir esse instituto da separação judicial. Particularmente, acho que isso não seria trabalho do CPC, quer dizer, o CPC não tinha que tentar ressuscitar a ação de separação, né? Na verdade, as regras aqui do CPC são procedimentais, processuais, e esse instituto, então, já teria sido banido lá atrás. Mas a doutrina controverte muito até hoje, e a jurisprudência tem caminhado também ainda sem consenso. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul até editou uma súmula 39, dizendo que o Instituto da Separação Judicial não foi abolido com a Emenda Constitucional 66 de 2010, só foram extintos aqueles requisitos para que se decretasse o divórcio. E o STJ, que a gente sempre se pergunta como é que o STJ está tratando a questão, lá também não há unanimidade. Eu até cito um recurso onde houve um debate muito importante, de março, agora de 2017, o recurso especial 1247098, caso alguém tenha interesse, em que os ministros debateram um recurso de relatoria da ministra Isabel Galotti, e que ali se entendeu que há, sim, o Instituto da Separação Judicial e que, portanto, não foi banido esse instituto. As pessoas podem optar ainda por não dissolver o vínculo matrimonial se não quiserem. Mas chama atenção para o voto vencido do ministro Salomão, em que ele diz que realmente isso é um retrocesso, que o que realmente se quis fazer foi extinguir esse instituto, mas, e falando também da necessidade de desburocratização do divórcio, mas ele ficou vencido e ainda há, portanto, controvérsia, como eu disse, na doutrina e na jurisprudência. Mas, de todo modo, esse rol é meramente exemplificativo, como eu falei. Inclusive, no parágrafo único, é importante dizer que o legislador fez menção a que as ações de alimentos ainda fosse aplicada a lei de alimentos, a velha e boa lei de alimentos 5748 de 68, né, de 68, mas ainda em vigor. E também, no caso de conflitos envolvendo crianças e adolescentes, também se aplicam as regras do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90. Mas o rol é exemplificativo porque, na área de família, podem surgir ações e conflitos que não estejam ali necessariamente nominados nesse rol do 693. Pois bem, importantíssimo dizer com relação às ações de família, o que está ali no artigo 694, que o legislador do CPC de 2015 cuidou de dizer que todos os esforços devem ser empreendidos na busca pela solução consensual da controvérsia. Talvez os senhores e as senhoras possam me dizer, né? Mas isso não precisaria estar escrito, porque já está lá nas normas fundamentais do processo civil, lá no artigo 3º do novo CPC, parágrafo 2º, que o Estado, sempre que possível, procurará, então, buscar a solução consensual da controvérsia. Pois bem, lá se diz, sempre que possível. Aqui, com mais intensidade ainda, se diz que todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia. Então, o que o legislador quis foi chamar mais atenção ainda para os conflitos de família, para dizer que aqui realmente deve-se buscar, de todas as maneiras, a solução consensual. E ainda, né, assim, dizendo que o juiz deve dispor do auxílio de profissionais de outras áreas. A interdisciplinariedade, agora aqui, sempre tão importante nesse tipo de conflito, está prevista em lei. E, obviamente, que mencionando os profissionais, os mediadores e os conciliadores. Também vocês me dirão, não é exclusividade das ações de família ter uma audiência inicial para tentativa de conciliação ou mediação. Mas aqui essa audiência, como a gente já vai ver lá, tem algumas peculiaridades, né? Mas sempre buscando, então, de todas as maneiras,
fazer com que se chegue a um consenso. Com relação aos mediadores e os conciliadores, talvez já tenha sido tratado aqui dessa audiência e da atuação desses auxiliares do juízo, mas é sempre bom lembrar que, sobretudo, os mediadores são facilitadores do diálogo, né? E, normalmente, se opta pela mediação, justamente para que se preserve a relação dos envolvidos no conflito. Diferente até um pouquinho da conciliação, porque na conciliação, os conciliadores eles podem sugerir, né, essa ou aquela cláusula, indicar essa ou aquela solução. Por isso, até, normalmente, quando as pessoas envolvidas não se conhecem ou não têm um relacionamento longo e não têm a preocupação com que esse relacionamento perdure, né, continue no futuro, a conciliação ela é eficaz. Agora, quando se tem uma relação de família em que as pessoas provavelmente vão continuar convivendo, né, ou terão a possibilidade de conviver no futuro, aí sim, o ideal é realmente a mediação, porque o mediador é um facilitador do diálogo, vai procurar restabelecer o diálogo entre essas pessoas, e aí sim, com esse restabelecimento do diálogo, elas próprias é que vão encontrar a solução para os seus conflitos. Então, essa, portanto, é a ideia, né, de se empreender todos os esforços com a ajuda desses profissionais de outras áreas, portanto, mediadores e conciliadores, numa primeira medida, e certamente depois psicólogos, enfim, a depender da natureza do conflito. A previsão ainda aqui, ainda nesse dispositivo, é de que o juiz possa suspender o processo enquanto as partes se submetem a uma mediação extrajudicial ou alguma outra tentativa de buscar, portanto, por elas próprias a solução do conflito. Notem que aqui, no 694, não há um limite de tempo para a suspensão do processo, como há lá no 313, que, mesmo a requerimento das partes, o processo não vai poder ficar suspenso por mais de 6 meses. Aqui não, porque a tentativa é mesmo fazer com que as partes consigam chegar a uma solução por elas próprias. Mas é importante dizer que faz ali também a ressalva, né, o legislador, de que, nesses casos, o juiz poderá, sim, né, adotar as medidas para a conservação dos direitos, inclusive tomar as providências referentes à tutela provisória. E aqui eu digo com absoluta certeza que nos conflitos de família é muito comum e muito frequente que o juiz precise, sim, conceder medidas provisórias, sejam de natureza cautelatória, ou seja mesmo a própria antecipação dos efeitos da tutela. É muito importante que o juiz adote essas providências, até para que as pessoas, enquanto estão tentando resolver consensualmente os seus conflitos, elas estejam com aquelas situações, ainda que provisoriamente, mais acomodadas, né? Até para que elas possam ter paz para tratar elas próprias de como poderão solucionar os seus conflitos. E aqui também, muito brevemente, eu gostaria de dizer que, ao contrário do que defendem alguns processualistas, na minha opinião, o Código de 2015, o CPC 2015, não tirou a possibilidade de o juiz conceder medidas cautelares de ofício, porque há quem defenda que, como o CPC não reproduziu aquela regra do 797, do CPC de 73, então agora o juiz não estaria mais autorizado a aplicar a tutela provisória de ofício. Penso que não. O fato do legislador não ter feito menção agora, pelo menos nos conflitos de família, isso é muito evidente, não pode fazer com que o juiz não possa, eu digo aqui a medida cautelatória, com muito mais propriedade até do que antecipada, mas o juiz não pode simplesmente ver que as partes não requereram, mas tem um incapaz, tem um menor que precisa de uma proteção especial. É evidente que, nesses casos, que inclusive as leis especiais autorizam, é claro que ele pode determinar uma medida provisória de ofício, né? Ainda que, portanto, obviamente, não requerida pelas partes. Então, sem dúvida, acho que aqui se sustenta
esse argumento de que o fato do legislador não ter previsto expressamente agora não elimina essa possibilidade, até porque existe o poder geral de cautela e isso ainda está mantido lá nas regras gerais da tutela provisória no 301 do CPC, né, que exemplifica algumas medidas acautelatórias, mas diz, sem prejuízo de outras medidas idôneas, né, para a asseguração do direito. Uma outra coisa importante a ser dita com relação à audiência de conciliação ou mediação nesses processos de família, que é o seguinte: essas audiências, diferentemente das demais, elas podem, dos demais processos, né, dos processos de outra natureza, elas podem ser, a audiência de conciliação ou mediação pode ser cindida em tantas sessões quantas forem necessárias para a busca pela solução consensual da controvérsia. Então, aquilo que nós sabemos lá do 334, que mesmo que haja cisão dessa audiência entre a primeira sessão e a última, não pode ultrapassar 2 meses, aqui não tem esse limite de tempo. Por isso, mais uma vez, eu falo da importância de o juiz poder decretar, né, medidas provisórias, até de ofício, para que realmente possam, com tranquilidade, essas audiências serem cindidas e haver um tempo maior para que se retorne, então, o processo, na hipótese de que, enfim, seja frustrada a conciliação, a mediação, né, para que nada pereça, para que nenhum direito acabe perecendo. Então, além dessa possibilidade de cisão por um tempo, por tantas sessões, enfim, um número indeterminado de sessões, é importante dizer que o mandado de citação aqui, nesses procedimentos de família, não vai acompanhado da contrafé. Então, o réu não vai receber a cópia da inicial quando ele é citado. Muitos criticam isso porque dizem que, mas por que vai ferir esse contraditório? No fundo, não fere, porque sempre que houver interesse, o réu pode obter cópia, né, pode consultar, pode ver os autos e saber, afinal de contas, o que está sendo dito contra ele. Mas é uma maneira, o legislador, pelo menos, entendeu assim, e acho que talvez com razão, é uma maneira de fazer com que a pessoa que não seja tão curiosa chegue desarmada na audiência de conciliação ou mediação, porque aí não precisa saber o que está sendo dito, o que foi dito contra ele, para que a pessoa já não vá com aquele espírito belicoso, né, para que a gente possa realmente privilegiar a cultura do consenso e não do conflito. Então, a pessoa chega na audiência, quer dizer, se aguentar, né, se não pedir para o advogado correndo mostrar a cópia e tudo mais, mas chegar com o espírito um pouco mais desarmado para poder chegar a uma conciliação. E ainda, em relação ao prazo de antecedência, né, do recebimento da citação com a designação dessa audiência, aqui são só 15 dias, e não 20, como tem lá no 334, então também ficar atento para esse detalhe, que nas ações de família é um pouquinho diferente. Seguindo, então, claro que o juiz não deve participar dessa audiência, como não deve participar de nenhuma audiência quando se está falando de tentativa de conciliação ou mediação. Esse não é o objetivo. Claro, se não houver possibilidade, a gente sabe que a realidade de algumas comarcas ainda é, né, de não ter todos esses profissionais à disposição. Então, quando se fala em conciliação, tudo bem, o juiz pode conciliar, é óbvio, ele pode conciliar em qualquer momento. Agora, aí não se pode mais falar em mediação, né? A mediação, é próprio da mediação a confidencialidade e tudo mais, então não faria o menor sentido nem a participação do juiz nessas audiências, é claro que não. As partes têm que estar à vontade, justamente para falar ali com aquele profissional que, como eu disse no início, é um facilitador do diálogo. Pois bem, a única coisa que eu acho importante dizer, e eu confesso que eu não sei exatamente a realidade aqui, né, de quem atua em Joinville ou nas cidades próximas, que eu sei, já conversei com pessoas aqui que não são exatamente daqui, eu não sei se em todos os lugares existem profissionais a contento, né? A gente percebe, eu vejo que também no Paraná existem algumas comarcas em que isso está
indo muito bem, obrigada, e outras que o juiz não tem todos esses profissionais. Todas as varas, infelizmente, a gente sabe que elas ainda não estão aparelhadas com todos esses profissionais. Então, muitos juízes simplesmente têm pulado essas audiências, porque aí seria marcar uma audiência para cumprir tabela e não tem um profissional habilitado, paciência. Outras vezes, a gente vê também que alguns profissionais, tentando levar à risca aquilo que diz o 694, de que todos os esforços devem ser empreendidos na busca pela solução consensual da controvérsia, praticamente forçam as pessoas a chegar a um acordo. E isso também não é o ideal, né? A facilitação do diálogo não é buscar a qualquer preço ali que as partes assinem um acordo que depois elas vão acabar não cumprindo. Então, eu tenho percebido já um índice muito grande de descumprimento de acordos que são feitos nessas audiências, e isso, às vezes, mostra um pouquinho o despreparo dos profissionais que as conduzem. Porque, se a pessoa não está ali realmente convicta de que vai fazer aquele acordo, muito provavelmente ela vai acabar descumprindo. Então, é muito importante cuidar, sim, para que essa audiência cumpra a sua finalidade, né? Para que realmente aqueles profissionais que estão ali, conciliadores, mediadores, ajam na medida certa para facilitar, lógico, a solução consensual, mas não forçar a solução, que aí não seria exatamente consensual, né? Bom, se não tem acordo, passam a incidir as regras do procedimento comum. Uma outra coisa, a intervenção do Ministério Público. Isso já lá no 698, nós estamos caminhando para o final. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz. Ali, na continuação desse dispositivo, se diz, e deverá ser ouvido previamente a homologação de acordo. Então, ali, talvez a redação tenha deixado um pouquinho a desejar. Há quem diga que sempre o Ministério Público terá que ser ouvido em qualquer situação em que haja acordo. Não acho que seja essa a melhor interpretação. Me parece que, sim, houve só um reforço ali de dizer que o Ministério Público deve ser ouvido. Ali diz, previamente a homologação de acordo, mas o meu entendimento ainda que saia acordo, né? Ainda que haja acordo, mas só quando realmente houver interesses de incapazes. Do contrário, não há por que o Ministério Público intervir. Já, então, no último dispositivo que trata dessas ações de família, acho louvável essa preocupação do legislador. Está posto que, sempre que o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou alienação parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. Mais uma vez, eu digo, a importância das varas de família estarem aparelhadas, estarem bem aparelhadas, possam lançar mão desses profissionais para que realmente eles acompanhem os depoimentos e estejam com o juiz na tomada de depoimentos, sempre que houver essas circunstâncias que indiquem, né, abuso ou alienação parental. Vejam que aqui o legislador usou o termo deverá estar acompanhado e não poderá. Não está, então, a critério do juiz dizer, eu acho que aqui eu preciso da ajuda de um especialista. Não. Se o conflito envolver essa questão de abuso ou de alienação parental, deverá, sim, o juiz estar acompanhado de um especialista. Vejam, o juiz tem a nossa formação, né, a princípio. Eu conheço juízes de varas de família que também estudaram psicologia e tal, porque realmente são vocacionados, procuraram, mas, obviamente, que não necessariamente. Então, ele deverá, sim, estar acompanhado desses profissionais para que ali possa se extrair de verdade o que aquele menor quer dizer. E, quando se fala abuso, também não se está só tratando do crime de abuso sexual. Qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de constrangimento psicológico, emocional que a pessoa esteja sofrendo, que o menor esteja sofrendo. Qualquer coisa que indique quebra de confiança desse menor em relação aos seus genitores, né, pode estar, então, indicando que ali esteja havendo abuso. E quanto
a alienação parental. A alienação parental está descrita, está definida no artigo 2º da Lei 12.318, de 2010, que é justamente a lei da alienação parental, né? Então, aquela tentativa, muitas vezes, de um dos genitores de afastar, né, o menor do outro genitor, ou tentar denegrir a imagem, ou criar obstáculos, muitas vezes, para que as visitas sejam realizadas, enfim. Qualquer situação que acabe sendo identificada como alienação parental, deverá o juiz estar acompanhado de um especialista. Então, com relação a essa equipe interdisciplinar, como eu disse, é importante que ela realmente esteja ali apta a auxiliar o julgador, apta a lutar para fazer valer, então, essa regra de que, nas ações de família, todos os esforços deverão ser empreendidos na busca pela solução consensual da controvérsia. E, verdadeiramente, agora, para encerrar, né, a gente sabe que o Código de Processo Civil, lá nos artigos 165 a 175, trouxe, então, várias regras próprias, trazendo as atribuições dos conciliadores e dos mediadores. Mas existe a lei da mediação, que trouxe alguns dispositivos que conflitam, em alguma medida, com aquelas regras. Então, muitas vezes, eu já ouvi, mas vale o que está no CPC, vale o que está na lei da mediação, porque, afinal de contas, um é mais recente, mas o outro entrou em vigor depois, ou primeiro. Então, qual é a lei que vale? Critério de cronologia, critério de especialidade? Eu diria o seguinte, que tanto as disposições do CPC, como as disposições da lei da mediação, podem ser interpretadas de forma sistemática. Então, acredito que, usando, né, a gente se valendo do diálogo das fontes, do velho e bom diálogo das fontes, a gente consegue aproveitar os dispositivos tanto da lei de mediação, quanto do CPC, para que realmente esses profissionais possam dar o melhor deles, fazer o melhor de si, para que realmente esses procedimentos todos terminem em consenso e não se mantenha o conflito. Era isso. Muitíssimo obrigada pela atenção dos senhores e das senhoras.